Mateus capítulo 26. Tendo dito estas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e pensaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. Pois os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhes fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo ele, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um para o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmane e disse-lhes: sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste,
numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou, de novo encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e assentou-se com os guardas, para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram. Embora se apresentasse muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas, que claramente este homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Pai Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram o rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Pedro estava sentado no pátio. E uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada viu e disse:
aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo ali, chorou amargamente.